الدعوة السلفية بموزمبيق apresenta o Khutba de Eid al-Fitr na voz do nosso amado e Ustaz Abu Zubayr, hafidhahullahu ta'ala wa barakallahu fihi. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Meus queridos irmãos e irmãs, saibam que estamos nos tempos de estranheza. Estamos nos tempos em que o acreditado é o mentiroso, em que o desacreditado é o verídico, o falante nos assuntos islâmicos é o ignorante, e o ignorante é o sábio, o vendedor da sua religião é o muçulmano. Aquele que preserva e segue ortodoxamente a sunna é chamado de exagerado, indisciplinado e desprovido de hikmah e da percepção, até acusado de extremismo falsamente. Enquanto o elogiado, elevado e respeitado é aquele que troca a sua fé pela fama ou riqueza. É aquele que abandona a percepção salafita, dizendo-se pensador muçulmano. Meus queridos irmãos e irmãs, paciente neste caminho profético, que é a salafia, o importante é a salvação da sua alma. Não troque a sua futura salvação por elogios temporários. Diz Allah subhanahu wa ta'ala: وَلَقَدْ نَعْلَمْ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ. Na verdade, Allah subhanahu wa ta'ala sabe o que passa nos corações dos que seguem a salafia nos tempos de estranheza. Diz Allah jalla fi'ula: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنفُسَكُمْ لَا يَضُرُّكُمْ مَنْ ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. Meus queridos irmãos e irmãs, neste tempo de estranheza, priorize a sua guia e salvação. Não se atormente com aquele que renega a salafia, porque não será questionado por ele não aceitar a senda reta, mas sim será questionado sobre si mesmo. A salafia não é senão o sinônimo de submissão, justiça e paz. De forma que dissera o sábio Abu Zur'a hafidhahullahu ta'ala, a salafia é sinônimo de submissão sincera a Allah jalla fi'ula. Em seguida, submissão às autoridades, porque faz parte dos princípios elementares dos salafis. Não reagir contra as autoridades, nem criticar o governo nos púlpitos das mesquitas e suas tribunas, nem reivindicar publicamente em cabo de manifestações, insurreições, revoluções, inclusive as margens e greves laborais, com o conceito de revolta contra o Estado e todo sinônimo destas designações radicais. A salafia também é sinônimo de justiça. Os salafis infundem justiça para com Allah jalla fi'ula na adoração em toda a devoção, e imparcialidade para com os servos de Allah subhanahu wa ta'ala, independentemente da raça, etnia, até mesmo da religião que o cidadão for a professar. A salafia é sinônimo da paz. Os salafis coadunam-se com as autoridades. E através deles, o povo
congraça-se com o governo e restitui a paz para todos os cidadãos justos e inocentes. Porém, a condição deste termo, salafismo, é estar salvo de outros qualificativos e epítetos, porque salafismo não é partido, não é um partido de alguém, mas sim o Islã original que deixou o profeta sallallahu alaihi wasallam e ensinaram os seus ilustres companheiros. Neste tempo de estranheza, muitos se auto-intitulam sunitas e salafistas, porém contrariam os princípios da sunna. Todo aquele que se alega ser sunita, contrariando os princípios da salafia, não é sunita, da forma que disse o Sheikh Abdullah ibn Salfiq al-Dhafiri no seu livro Haqiqatul Manhaj al-Salafi. ومن ادعى السنة وهو يخالفها إحداثا وابتداعا باطنا وظاهرا فدعواه مردودة عليه ونحذر منه. E quem reivindica a sunna, enquanto ele a contradiz com especulação e inovação, interiormente e exteriormente, então sua reivindicação é rejeitada e nós advertimos contra ele. A salafia tem seus fundamentos. Se alguém for a deixar, então não será salafita. Da forma que disse Abdullah bin Salfiq al-Dhafiri: فإن المنهج السلفية قد جمع خصائص كثيرة ومزايا عظيمة وذلك لكمال الإسلام من كل جانب الدين والدنيا لأنه دين رحمة وعدل. Repeat: لأنه دين رحمة وعدل. A metodologia salafita reuniu muitas especificidades e grandes vantagens devido à perfeição do Islã em todos os aspectos da religião e da vida, porque é uma religião da misericórdia e justiça. Meus queridos irmãos e irmãs, em seguida passo a mencionar aqui alguns dos nossos princípios. Primeiro princípio, chamamos para o monoteísmo e priorizamos ele no nosso da'wah. Não viajamos de uma província para outra, de um distrito para outro, para ensinarmos o casamento ou poligamia às pessoas. Antes de Tawhid. Esta é uma das grandes especificidades da Da'wah do Salafia. Ensinamos Tawhid detalhadamente e superficialmente. Proibimos o Shirk superficialmente e detalhadamente. Da mesmíssima forma que o profeta sallallahu alaihi wasallam ensinou o Tawhid e proibiu o Shirk de uma forma superficial e detalhada. Este foi o início de Da'wah de todos os mensageiros. Ensinar os povos o monoteísmo. Ensinamos o verdadeiro significado de La ilaha illallah na percepção dos salafis, yani na percepção dos ilustres companheiros do profeta sallallahu alaihi wasallam, e não na percepção dos ikhwan, sufis e kharijitas. Este é o nosso primeiro princípio, da forma que disser Allah subhanahu wa ta'ala: fa'alam أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. It is الله جل في علاه: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة. E disse o profeta sallallahu alaihi wasallam para Muad: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله. Respeitosos irmãos e irmãs, todas estas evidências demonstram que todo salafi deve ter al-ithbat, yani aceitação naquilo que La ilaha illallah ordena, que é unificar Allah subhanahu wa ta'ala na sua adoração, e ter an-nafi, negar de praticar aquilo que La ilaha illallah proíbe. Portanto, isso é que é a nossa prioridade no da'wah, e não passamos toda hora a ensinar romantismo como faz a irmandade muçulmana. Barakallahu fikum. O segundo princípio, apego com rigor o seguimento do profeta sallallahu alaihi wasallam. Meus queridos irmãos e irmãs, seguir ortodoxamente o profeta sallallahu alaihi wasallam e seus companheiros é um dos nossos princípios. Apesar de todo mundo hoje dizer que segue o profeta sallallahu alaihi wasallam nesta religião, mas seguir o profeta deve respeitar três aspectos, e os três andam especificamente com Da'wah Salafia. O primeiro, seguir o livro de Allah Jalla fi Ula. O segundo, seguir a tradição
do profeta sallallahu alaihi wasallam. O terceiro, compreender o Corão e a Sunna da mesmíssima forma que compreenderam os ilustres sahabas, radiyallahu anhum. Seguimos o Islã sob vista dos sahabas, independentemente da época, da localização geográfica ou raça. A Da'wat salafia é a Sunna ortodoxa. Ao contrário dos que não estão na salafia, contrariam a percepção dos sahabas e injustamente se auto-intitulam de sunitas. Diz Allahu Jalla fi'ula: قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين. Diz Allahu Jalla fi'ula: وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. Allah subhanahu wa ta'ala demonstra nestes versículos com a misericórdia de Allah e a sua senda reta está sobre os que seguem ele e o seu profeta sallallahu alaihi wasallam, espelhando-se dos companheiros do profeta sallallahu alaihi wasallam e não na percepção dos outros fora deles. قال أبو محمد بن أبي زمنين رحمه الله تعالى, disse Abu Muhammad bin Abi Zamanina no seu livro Sharh al-Sunnah o seguinte: اعلم رحمك الله أن السنة دليل القرآن لأنها لا تدرك بالقياس ولا تؤخذ بالعقول وإنما هي في الاتباع للأئمة. بارك الله فيكم. Saiba que Allah tenha misericórdia de si, que a Sunna é a evidência do Alcorão. Yani a Sunna explica o livro de Allah Jalla fi'ula, porque não pode ser compreendida por analogia, dedução e intuição. Não pode ser levada em consideração pelo intelecto, mas sim seguindo as percepções dos sahabas e os sábios que os seguiram ortodoxamente. O terceiro princípio, união pela verdade, lozomul jabaa. Meus queridos irmãos e irmãs, dentre os nossos princípios é a união dos muçulmanos e não se dividirem. O profeta sallallahu alaihi wasallam disse no hadith que narrou Imam Tirmidhi no seu Sunan e autenticou Sheikhuna Al-Albani rahimahullahu ta'ala: عليكم بالجماعة وإياكم والفرقة فإن الشيطان مع الواحد. Vocês devem aderir à congregação que está unida pela verdade e tomar cuidado com a divisão, pois Satanás está com aquele que se isola. E diz Allah subhanahu wa ta'ala: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. Apegai-vos à corda de Allah subhanahu wa ta'ala e não se dividais. A união referida no Corão, assim como nos diversos hadith, é a união explicada pelos companheiros do profeta sallallahu alaihi wasallam e não sob vista da irmandade muçulmana. Disse Ibn Mas'ud radiyallahu anhu a explicar a união referida no Islã: Al-jama'atu ma wafaqa al-haqq wa in kunta wahdak. Narrou este hadith Al-Lalaka'i no seu livro Sharh Usul I'tiqad Ahli Sunnah wal Jama'a. Ibn Mas'ud disse: a congregação é o que estiver de acordo com a verdade, por mais que esteja sozinho. Portanto, a união referida não é com terroristas, porque deixaram o Islã original, menos ainda com sufis e com seus amigos Ikhwanul Muslimin. A união referida é unir-se com a congregação pela verdade e não com aqueles que usam o Islã para seus interesses. O quarto princípio, obediência aos governantes. Naam, dentre os nossos princípios é respeitar e obedecer o governo, desde que não seja uma imoralidade, da forma que disse Imam al-Barbahari rahimahullah no seu livro Sharh al-Sunnah: ولا يحل قتال السلطان والخروج عليه وإن جار. Naam, não se pode combater o governante nem se insurgir contra ele, por mais que seja um tirano. E diz Allah subhanahu wa ta'ala: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. بارك الله فيكم. O quinto princípio, ter o cuidado e afastar-se das inovações e inovadores. Meus queridos irmãos e irmãs, dentre os nossos princípios é ter cuidado com a bid'ah e seus adeptos. Por quê? Porque todos os inovadores do Islã estão a seguir o caminho de Shaitan, que os conduzirá para o fogo infernal.
A companhia e a união dos salafis é pelos corações sob vista metodológica e da crença. Quem ignorar isso e simplesmente unir-se corporalmente será hipocrisia, da forma que diz Allah subhanahu wa ta'ala no seu livro: تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. Isto é, eles estão unidos corporalmente, enquanto as metodologias de crenças são diferentes e odeiam-se nos seus corações. ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. Isso é porque eles são um povo que não entendem a sunna. Disse Abu Uthman As-Sabuni rahimahullah na explicação dos sinais dos sunitas no seu livro Aqidatu Salaf: ويبغضون أهل البدع الذين أحدثوا في الدين ما ليس منه ولا يحبونهم ولا يصحبونهم ولا يسمعون كلامهم ولا يجالسونهم ولا يجادلونهم في الدين. بارك الله فيكم. Eles, salafitas e sunitas, odeiam os muçulmanos da inovação, aqueles que introduzem na religião o que não é dela. E eles não amam, nem os acompanham, nem ouvem suas palestras e conselhos, nem sentam com eles, nem discutem com eles atinente à religião. Estes são alguns dos nossos princípios que seguiram os sahabas e seus subsequentes. E quem segui-los não se desviará nesta vida e não se arruinará além vida. Portanto, segue-a da forma que diz Allahu Jalla fi'ula: فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. فإما يأتينكم مني هدى. Logo vos chegará a minha guia, a salafia. فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. E quem seguir a minha orientação, a salafia, jamais se desviará no mundo e nem será arruinado no dia de juízo final. Da forma que disse Ibn Abbas no tafsir Ibn Kathir: ولا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة. E o último conselho que deixo para todos os salafitas do mundo, e em Moçambique em particular, não é senão o dito de Allah subhanahu wa ta'ala: عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون. Para ultimar, peço Allah subhanahu wa ta'ala ajude os ortodoxos e sunitas e humilhe os inovadores e seus semelhantes. Oh Allah, nós buscamos proteção em Ti para que não nos extravie ou que não nos extraviem da senda reta. Oh Allah, ajude os nossos irmãos injustiçados, sejam do Oriente ou do Ocidente. Oh Allah, protege e eleve a verdade e os verdadeiros, humilhe a falsidade e os falsos. Oh Allah, proteja e purifica o nosso país dos extremistas e malidade dos mal intencionados. Oh Allah, perdoa todos os muçulmanos, os mortos e os vivos, os presentes e os ausentes. Taqabbal Allahu minna wa minkum.